Olá a todos, eu sou Bruno Lauteriung e estou apresentando hoje o The Inside Talk. Estou aqui com a Ana e com a Renata e vamos bater um papo sobre inteligência artificial generativa, conscientização e aplicação dela no atendimento ao cliente. Muito obrigado, gente, por estar aqui, né? Aceitar o meu convite, é uma honra falar com vocês duas. O prazer é nosso. Super obrigada pelo convite, muito legal estar aqui, um painel aqui de mulheres, um podcast de mulheres com você, para falar desse tema, né, que é, enfim, está tomando todo o dia a dia das nossas vidas. Exatamente. Com certeza, um crescimento e todo mundo querendo falar, querendo entender, querendo principalmente aplicar essa tecnologia, né? E como eu falei, um desses setores é a questão de atendimento ao cliente como um todo, né? Eu queria saber de vocês duas, daí, como que a gente pode aplicar uma IA generativa bem aplicada, é claro, e também proteger os dados dos clientes, né? Porque muito se fala da questão do machine learning, a absorção desses dados e depois a proliferação, enfim, como que pode ser feito toda essa proteção e ética e uso adequado dessa tecnologia, né? Quer falar? Não, pode começar hoje. Tem muitas perguntas nessa pergunta. Tem. É uma pergunta Caprichei. bem ampla e complexa, né? Primeiro acho que vamos dividir ela então em partes. Primeiro é que realmente, um dos primeiros usos, né, para inteligência artificial generativa hoje, de aplicabilidade, é para atendimento ao cliente. É justamente nessa camada de personalização, de relação, né, de relacionamento. Aliás, na verdade, foi isso que fez o ChatGPT explodir, né? Então, essa tecnologia já existia. Em 2017, quando o Google lança o paper, né, Attention is All You Need, que fala pela primeira vez sobre essa tecnologia dos Transformer, né, que está por trás aí dos LLMs. Isso já existia há um tempinho. Eu vi um dado ontem que eu não sabia, que fiquei bem impressionada, que de 2018 a 2020, a evolução dessa tecnologia foi 1.500 vezes acelerada. É como se um voo... Até ele falava esse exemplo, assim, um voo que daqui para Londres, que leva 9 horas, passasse a levar 15 segundos em 2 anos. Então, e de lá para cá... Que absurdo, né? acelerou muito mais. Então, e o que explode? Por que a gente teve essa explosão com o ChatGPT? Porque a camada da experiência, né, a possibilidade, na verdade, dessa experiência de você conversar com uma inteligência de um jeito super fluido e natural, é que faz esse boom, isso explodir. Então, é o primeiro uso mesmo, é esse uso de atendimento, de eu te ouço, te respondo, né? Eu te dou a informação que você precisa, eu consigo resolver rápido o seu problema, eu consigo te ajudar exatamente naquilo que você gostaria. E personalizado, individualizado, é o primeiro uso da AI generativa, um dos primeiros usos, né? Aplicados aqui de forma... como caso de uso, de forma comercial, enfim, e tudo. Então, acho que isso é uma das primeiras coisas, e tem muito potencial mesmo. Aí tem várias questões importantes do ponto de vista de ética e de preocupação. Primeiro é que as pessoas entenderem que estão falando com... Né, que todo dado que ela der ali, todo naquela conversa, ela está alimentando uma inteligência artificial, ela está aprendendo com aquilo, que todo dado meu que eu estou dando, eu estou tornando ele público, né? Que é importante ler as letrinhas miudinhas quando Exato. Você dá sim, aceito, sim, antes de preencher qualquer coisa. O brasileiro, em geral, é muito social. Ele adere super rápido a novas tecnologias, redes sociais, enfim, novas tecnologias. Não se preocupa muito em compartilhar os dados, é diferente de muitos outros países na Europa, nos Estados Unidos, que as pessoas têm mais consciência, mais preocupação do ponto de vista de segurança. Então... às vezes até talvez por uma falta de educação mesmo, de conhecimento, por entender o que pode acontecer se eu der meus dados ali. Então, acho que a empresa que está por trás de uma solução de atendimento que fornece, né, personalizado através de inteligência artificial, precisa deixar claro isso, né? Então, que seus dados estão sendo compartilhados. Então, isso é uma preocupação. E da feita que a pessoa compartilha os dados, ela interage com essa inteligência e dá a informação, aí é responsabilidade da empresa garantir a segurança daqueles dados e dizer, esses dados estão em meu poder, né? Porque por trás da inteligência, da experiência da inteligência, existe dado puro, que é trabalhado para virar uma linguagem. Então, a responsabilidade, esses dados, eles são responsabilidade da empresa que está por trás, ela precisa garantir essa segurança.
Eu acho que, só para acrescentar umas coisinhas, eu estava pensando num exemplo, não é exatamente de atendimento, mas eu acho que funciona bem com essa ideia de eu estou conversando com uma máquina, né? Na verdade, assim, quando uma linguagem é fluida, você perde a noção de que está conversando com uma máquina. Totalmente. Eu acho que assim, é a primeira coisa. Então, hoje a gente tem dentro da ferramenta nossa, o Acrobat, você pode conversar com o seu documento. Ainda está ainda aceitando, ele pode conversar com você em português, você pode conversar com o Acrobat em português, mas ele precisa, a origem tem que ser um documento em inglês, pelo menos por enquanto. Acho que até o fim do ano sai a nova versão. Quando você começa a conversar, você entra nessa história de falar assim, poxa, eu estou conversando com o Acrobat, né? Já não faz sentido, né? Você fala assim, já não cola. E você começa a colocar coisas ali dentro. E aí vem a primeira preocupação que, teoricamente falando, a gente deveria ter. Para onde está indo essa informação? Do lado da Adobe, a gente fala, não está indo para lugar nenhum. Você está ali conversando na tua sessão, logado, teu dado é seu, o seu documento é seu, a gente não olha, a gente não pega, a gente não vê. Vale a mesma coisa quando eu estou trabalhando com imagem. Então, se eu estou trabalhando com imagem, eu entro lá no site do Firefly, firefly.adobe.com, e já começa a digitar e começa a conversar e vem aquelas imagens lindas. E aí você pensa, puxa vida, para quem que eu estou conversando? Para onde está indo essa informação? Que é uma coisa que a gente não pensa. A hora que você começa a brincar com desenho, por exemplo, você perde a noção. E você vai digitando uma série de coisas ali, e você mesmo vai refinando, e a máquina vai te dando uma resposta, e você entra naquele looping, e é satisfatório bastante, porque você pede, a máquina faz, então aquilo vai mexendo com o teu emocional. Quando vê, você digitou um monte de coisa, e você refinou tudo. De quem é aquilo? Aquilo é seu. Então, de novo, não posso falar das outras, né? Mas da Adobe, sim, você entra no Firefly, você também entra logado, login e senha, tudo que você digitar lá é seu, tudo que você criar lá é seu também. Mesmo que outra pessoa digite alguma coisa, vai ser diferente do que o que foi exposto para você. Então, as criações ali, elas são exclusivas para aquela pessoa e são daquela pessoa. E são preocupações, que ali no calor da hora, você não pensa. Aí depois, quando você vende aquela imagem para uma grande empresa, e aí essa grande empresa pergunta, mas de quem é? Aí é que você vai se preocupar. Você fala assim, será que isso é meu? Será que não é? Então, eu acho que tem essa coisa, principalmente da parte da educação. Você tem um modelo mental que não é o modelo mental do profissional que está hoje no mercado. Por quê? Veio agora, por mais que a gente esteja falando, e veio numa velocidade, quanto que é 1.500 vezes, veio numa velocidade estonteante. Assim, sabe, tipo, o aparato humano, esse biológico aqui, não acompanha. Imagina a cabeça da gente. Então, eu acho que quando você está conversando com a máquina, fica mais complicado. E eu acho que é importante a gente dar um passinho assim e falar assim, opa, sim, é legal, sim, eu estou gostando, sim, estamos usando muito, mas pensa no que é. Conversa com a empresa que fornece serviço para você e pergunta para ela, fala assim, aonde você guarda? O que é meu? Você está compartilhando isso com mais alguém? Começa a fazer esse tipo de questionamento, que eu acho que é importante. Ana, uma dúvida, então tudo que eu jogo na IA da Adobe, então ela descarta automaticamente, então ela não absorve nenhum conteúdo que fosse exposto, é isso? Nossa, eu balancei o dedo dizendo que não, e isso é um podcast, né? Que ótimo. Mas não, a gente não guarda. A gente não tem essa prática, não é nossa. Não, perfeito, porque muito do que se fala justamente da evolução da IA generativa, da absorção e a aprendizagem dela, né? Só que isso gera a questão também do preconceito, né? Porque a gente acaba jogando preconceitos, racismos, enfim, todo problema humano a gente transfere para a máquina, né? Exatamente. Eu queria saber como que vocês identificam essa questão dentro do uso da IA generativa, né? Se é um risco daqui para frente e como a gente pode evitar isso, né? Pode falar, Rita. Pode ir, não. Eu gosto muito de pensar que a gente está educando uma criança. E você tem que ser um pai responsável, uma mãe responsável, um responsável por essa educação. Então, quando a gente começou a fazer isso, a gente começou bem para trás, mas a gente Adobe, né? Bem para trás. Por quê? Qual é a grande segurança que a gente tem no nosso sistema? Ele é baseado no Adobe Stock.
se ele é baseado no Adobe Stock, há anos a gente já vem higienizando o Adobe Stock. Quando eu vou digitar, por exemplo, aí cada idioma tem a sua profissão, né? Mas em português, se eu digitar astronauta, ele não vai vir só imagens de homens. Ele vai vir de homens e mulheres. E assim, brancos, negros, orientais, de todas as raças, todas as cores. Se eu pedir exemplo de família, vai vir uma família... E isso assim, não estou nem falando de imagem generativa. Estou falando dentro do Adobe Stock. Quando eu vou buscar imagens no Adobe Stock, stock.adobe.com, e começo a falar, quero família, Natal, e digito lá minhas palavras. Então, a nossa higienização, ou seja, a nossa educação, começou lá atrás no estoque. E a imagem, o Firefly, que é a nossa ferramenta de imagem generativa, bebe única e exclusivamente dessa... Mentira, não é única e exclusivamente. Bebe desta fonte e de fontes de imagem que já são royalty free, de direitos 100% gratuitos na internet. Então, tem essa super preocupação. E a ferramenta é cada vez mais melhorada. E mesmo no Firefly, se eu pedir... adulto matando uma criança, não vai fazer. Ele já na hora para. Ele tem algumas coisas que ele nem traz imagens para você. Já está educado, né? Exatamente. Olha, eu costumo dizer que AIs, principalmente AIs generativas, para serem inteligentes, elas têm que consumir muita informação, né? Então, esses modelos que existem hoje, de todos os grandes players de tecnologia, eles custam muito dinheiro e muita informação, ensiná-los, né? Elas precisam consumir muita informação para eles poderem responder da forma como eles estão respondendo. Aí as pessoas falam, nossa, mas responde com viés. A informação que a gente tem no mundo é de um mundo com viés. Então, por um lado, eu que acredito que a gente tem muita oportunidade de ser mais ético, de ser melhor, né, de ter menos preconceito das nossas decisões, na forma como a gente se posiciona no mundo. Eu acho positivo o sentido que a gente olha e vê uma IA, num primeiro momento, se assusta como que ela é tão enviesada. Porque ela evidencia que toda a quantidade de informação que ela está sendo consumida e que existe no mundo, ela é enviesada. Quem está colocando ali. E a gente precisa corrigir, né? O que a gente não vê, a gente não corrige. Não é o que está certo, né? É que a gente precisa corrigir. Porque se isso nos assusta, num primeiro momento a gente fala, poxa, como sociedade a gente já está começando a ver que tem uma coisa errada aí. Então, tem uma responsabilidade grande na forma que você constrói, óbvio, esses algoritmos, na forma como você alimenta esse algoritmo. Se você só traz para essa inteligência, para essa criança que está aprendendo, a informação daquilo que você pensa, né, você não está trazendo o conceito de verdade, é um conceito complexo, né? Mas você precisa alimentar de vários pontos de vista, né? Quando a gente está falando que a gente está conversando e espera uma resposta, e a gente espera uma resposta complexa, muitas vezes, que é uma resposta, quase às vezes com a construção de uma opinião, né? Hoje, quando você fala com essas inteligências, ou quando você vai pedir, traga para mim um astronauta de sucesso, ou traga para mim um astronauta numa missão, essa inteligência vai trazer uma opinião do que ela acha que é aquele astronauta de sucesso naquela missão. E aí, você está quase pedindo, então, de certa forma, uma opinião da média das informações que ela recebeu. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, e as empresas, eu acho que cada vez mais vão se preocupar com isso, porque, óbvio que os grandes players de tecnologias, né, as big techs, aí têm as suas LLMs proprietárias, as foundations, mas as empresas vão desenvolver as suas soluções on top of it, usando isso, né, usando produtos, de fazer isso de uma forma em que eu, né, crie um contexto de informação diverso, né, com muitas cabeças diferentes, trazendo essas informações, com muitas referências, né, diversas para isso. Treine muito bem, com muita responsabilidade, teste com muita responsabilidade também, né, e acompanhe. E entendendo que a resposta que vai vir dali é uma resposta que cada uma dessas empresas que vai estar disponibilizando uma dessas inteligências e conversando com as pessoas tem responsabilidade sobre essas respostas, né? Pessoal, a cabeça a cabeça vai, né, com um monte de ideia, um monte de coisa. Você educar uma tecnologia, um papel em branco, educar a generativa é fácil, né? Educar, é muito difícil. Educar, conscientizar
As pessoas, eu acho que é muito mais difícil. Não sei você o que você acha, Renata, com relação a isso. Se você acha mais difícil a gente educar a IA generativa do que você conscientizar, por exemplo, as equipes de TI a não usarem, a não divulgarem dados confidenciais dentro dessa tecnologia. Eu queria entender de vocês esse processo da conscientização das equipes, né? Isso eu acho que é super importante. Independente da IA, se você está fazendo algo com IA, né, você não pode... Quem trabalha com tecnologia e está lidando com dados das pessoas, com informações confidenciais e tudo, tem uma responsabilidade sobre aquilo, né? Hoje, por baixo de tudo, de todo modelo de negócio, de toda solução, né, tem tecnologia fazendo aquilo funcionar. E a nossa vida está ali quando a gente olha, né? Então, quem trabalha com isso, quem está gerindo... Eu falo que na CIT... A gente nem se apresentou no começo, não sei se a gente vai se apresentar depois. É verdade. Mas eu sou diretora executiva da CIT, né? A CIT é uma consultoria de tecnologia que atende grandes marcas, mais de 150 marcas globalmente, e desenvolve grandes soluções. Então, a gente tem, por exemplo, grandes clientes players do mercado financeiro, né? E eu costumo dizer que eu fico em paz quando eu sei que o nosso time técnico não tem a senha de produção de banco de dados, de nada. É melhor não ter só do banco de desenvolvimento, porque se acontecer algum problema, né, é grande, né? Não é para a gente ter, né? É para alguém do cliente só lá se precisar de ter, porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Nossa, me perdi. Então, a gente estava falando de como é a equipe, como você educa a equipe. Isso. Então, é uma preocupação pré-AI, né? Eu acho que a responsabilidade sobre, inclusive, como a gente atende, por exemplo, players do mercado financeiro, eu atendo 5 bancos, né? A mesma empresa atendendo 5 bancos diferentes, e cada um tem a sua estratégia de negócio, está desenvolvendo a sua solução. No mercado, eles são concorrentes. Para mim, dentro de casa, eles são clientes. Então, a gente tem regras muito apartadas de compartilhamento de informação dentro, né? Uma equipe não pode compartilhar com outra. A gente tem um código de ética e de conduta que todo o colaborador assina, faz um treinamento, assina. Então, tem uma responsabilidade sobre aquilo, que eu acho que é uma conduta social, da gente em sociedade, né? Que é uma coisa mais que a gente traz para dentro da empresa, dependendo de cada business, do teu modelo de negócio, para dentro da empresa, uma forma como você trabalha com isso. Então, eu acho que quem já trabalha com tecnologia e dados já deveria ter essa consciência, né? Porque senão você vai estar fazendo algo que não é legal mesmo. Agora, quando você começa a trabalhar com AI e entende que você está... Essa colocou, como você estava colocando aqui, Ana, que a informação, né, se eu estou usando se eu não estou criando um contexto ali, não estou limitando, não estou criando um contexto de segurança, e que aquele dado não vai ficar sobre o meu domínio, aí isso é exponencial, né? A minha responsabilidade e a importância de eu não compartilhar esses dados. Então, eu acho que é um desafio no sentido de que quando algo muito poderoso como a generativa aparece, que a gente se empolga em usar, em fazer e tal, sem muita consciência, como você estava falando, é gostoso e tal, isso começa a ser muito perigoso. Mas quando quem trabalha com tecnologia, acho que entende um pouco as consequências daquilo, né? E eu acho que é nosso papel do começo, de agora, enfim, essa conscientização dos times, isso é super importante, que cada desenvolvedor entenda. Eu acho que sobre segurança é até mais fácil. O que é mais difícil é a gente garantir times diversos. Né? Isso eu acho que é uma grande dificuldade, porque mesmo na área de tecnologia, a gente não tem times tão diversos assim. Né? É um grande desafio a gente incluir, né, do ponto de vista de equidade, de minorias e tudo, para que a gente tenha realmente times diversos construindo algoritmos sem viés, né? Ou com menos viés, ou com mais visões diferentes. Né? Sabe, eu fiquei pensando, né, eu acho que essa parte da educação, eu acho que uma coisa também é a gente falar, por exemplo, eu da Adobe, ela da CIT, da porta para dentro, de como a gente desenvolve ferramentas para o mercado. Isso a gente trabalha uma certa educação de quem usa as nossas ferramentas e as soluções que a gente propõe. E dentro de casa mesmo, então, você falou dos colaboradores, né, dos funcionários da CIT, e aí vale também para os funcionários da Adobe. Tem essa coisa que tem alguma coisa de educação que vem de cima para baixo, ou seja, a corporação, e lá no Adobe, nossa, eles fazem isso muito com a gente. A corporação manda, e manda sim, faça esse treinamento. Né? Exatamente. As nossas regras são essa. O nosso código de conduta é esse.
Olha, não importa quantas vezes eu estou no Adobe, são 8 anos como funcionária e antes eu era só convidada, né? Prestava serviço. Desde aquela época de prestação de serviço, eu tinha que assinar a NDA, eles me treinavam, eu ia lá na Adobe fazer os treinamentos antes de ser funcionária. Agora mais ainda. A única coisa que agora é online. Entra no sistema, faz tal treinamento, tem que assinar tal documento, tem que fazer isso, e você tem que ler, fazer e assinar. Então vem alguma coisa que é top-down. Mas vem essa coisa da base. E aí sim, ter bastante gente. A Adobe também enfrentou e enfrenta muitos desafios para ter uma equipe mais diversa. A gente ainda era, agora já não é mais bom, mais homens que mulheres, já não é mais. A quantidade de pretos e brancos já, assim, ainda não chegou no meio a meio, mas a gente batalha para que seja. Como é que a gente está lidando com as minorias? Então, assim, a gente já vem alimentando essa coisa de baixo para cima, ou seja, os colaboradores fazem esse tipo de coisa. E é educar, não tenha a menor dúvida. Quando começou o ChatGPT, primeira regra, não escreva as coisas no ChatGPT, porque não porque o ChatGPT é ruim ou porque é perigoso, não. A gente não sabe, a tecnologia é nova. Converse, bate-papo, mas não coisas confidenciais da empresa. E veio e-mail. E-mail assim, tipo, Adobe All, sabe? Assim, com todas o que é confidencial, o que é de cliente, de cliente. Isso vale para coisas simples. Nós temos regras que a gente não pode deixar em cima da mesa um documento com regras de um cliente, se é um espaço público que outros clientes podem, né, que outras equipes de outros clientes podem circular ali. Então, isso é tão forte, eu acho, na forma como a gente trabalha, e isso né, vai agora para esse momento de construção que é gostoso, de né? Ficar conversando, batendo papo com o ChatGPT é maravilhoso. A vantagem é que agora, por exemplo, o Copilot é fechado. Então, a Adobe também, assim que fez, falou assim, não, agora a gente tem o nosso Copilot. Então, ele está treinado, ele usa a sua base. Aqui, neste lugar, nesse link, você pode conversar as coisas de Adobe. Aí você pode perguntar o que você quiser de Adobe, falar de tudo que você está testando e tal. Por quê? Porque foi fechado. E eu acho que isso é bacana. E a CIT foi na mesma linha, né? A gente... No primeiro momento que a gente viu essa tecnologia vai mudar tudo, a gente começou a construir a nossa plataforma, que é o Flow, que é uma plataforma que conecta vários agentes aceleradores, né, de inteligência artificial, que usa vários tipos de inteligência artificial, inclusive de AI, e que traz muitas dessas soluções, né, a gente embarca soluções de empresas de tecnologia e evolui como enablement para muitos serviços do que a gente faz. Então, ela estava explicando que você consegue conversar com o teu PDF lá, então a gente também tem um Chat with Docs, então é um dos aceleradores que estão na nossa plataforma, que você consegue conversar com documentos. Então, por exemplo, a gente criou, você tem um ambiente daquele cliente e você pode trazer todos os documentos que você tem aí numa plataforma nossa, interna, toda com segurança. Então, todos os documentos de requisitos que você tem daquele software que está sendo construído, daquele cliente, você pode conversar com aquela base num ambiente controlado pela gente. E é essa plataforma que todos os nossos colaboradores, mais de 6 mil colaboradores, são treinados pela nossa university interna, que é a CIT University, que ao terem vários graus de treinamento, recebem um certificado do treinamento. Então, é todo um processo. Sim, tem obrigatória. É uma jornada, né, trazendo as pessoas. Eu acho que eu acho também tudo que você obriga do ponto de vista, você tem que fazer, porque é uma regra, vai contra um pouco da natureza humana. Então, tem todo um desafio de como é que a gente engaja as pessoas para elas aprenderem mais rápido a trabalhar com essa nova tecnologia. Não do ponto de vista de ética, porque isso do ponto de vista de ética e de segurança é obrigatório o treinamento, mas do ponto de vista de se tornar um profissional mais pronto para esse novo momento, trabalhando com a AI no desenvolvimento de tecnologia. Isso a gente tem vários programas de gamification, criando formas mais lúdicas das pessoas aprenderem, né? Enfim, a troca, turmas de bootcamp aprendendo sobre a nossa plataforma, como é que usa a plataforma, criando, né? Ajudando a criar novos aceleradores. Então, é uma jornada. Acho que é uma jornada que a gente tem que passar e trazer, educando as pessoas nesse processo. Né? Eu acho que sim. Posso só falar mais uma coisinha? Pode. Não, eu estava pensando, quando a gente fala de educação também, eu acho que é bom a gente lembrar da molecada, né? Desses que vão ser os nativos de AI. Eles já sabem, eles já conversam com prompt e tal. Esses dias eu fiz uma apresentação com um cara, foi
genial, ele é hard user de inteligência artificial generativa, fez um monte de trabalho maravilhoso. A gente faz, aliás, ele está fazendo mestrado, eu faço doutorado lá na PUC. E a gente estava falando, e ele fez um trabalho junto com o filho dele. Como ele é usuário de inteligência artificial, ele ensinou para o filho dele como conversa com a máquina, mas o filho dele que criou tudo. Pois ele foi chamado na escola da criança porque a professora falou que o pai tinha feito. Ela falou assim, não fui eu que fiz, foi ele quem fez. Eu mostrei as ferramentas, mas ele usou a ferramenta, ele escreveu o prompt, ele usou as imagens, ele fez tudo. Aí a professora queria invalidar. Então, eu acho que vale falar também da educação, e aí sim a gente começa a mudar o modelo mental das crianças, de quem vai entrar no mercado. É importante a gente treinar hoje, as empresas têm cada vez mais esse papel de treinar os seus funcionários, e aí os próprios funcionários treinam por dentro, treinam as outras pessoas que também são profissionais, mas é importante falar dessa molecada que está chegando. E aí a gente tem o Adobe Express, que é a nossa ferramentinha básica de storytelling. Ela foi criada a princípio, né, ela chamava Spark há uns anos atrás, e ela foi feita para criança. Uma criança mesmo, primeira série do primário. Uma criança não ia dar conta de aprender o Photoshop, porque o Photoshop é uma ferramenta profissional, cheia de texto, a criança não sabe nem escrever ainda, ela não entende as letras, não dá. Então, eles começaram a criar o Spark mais baseado em imagem, em ícone, que ela fosse fácil de aprender. É quase um jogo, né? Que você vai jogando e vai aprendendo com ele. O Spark, ele tem um pouco essa pegada. E hoje ele virou Express. E o que a gente fez? Embarcou toda a nossa inteligência artificial generativa dentro do Express. Então, você, com essa ferramenta que você instala no telefone celular, tanto para Android quanto para iOS. Nossa, quero conhecer já para minha filha, para as minhas filhas. Meu, é uma delícia. Eu tenho uma filha de 14 e uma de 11, e eu super concordo com você no que você está falando. Primeiro que eu sou apaixonada por educação. E eu tenho estudado muito no impacto da inteligência artificial generativa na educação. E, assim, eu acho que agora sim a gente vai viver uma revolução na educação que tem o mesmo modelo da era industrial ainda, do jeito que a gente ensina crianças e pessoas, é do mesmo modelo de muitos anos, isso não mudou. Com a digitalização a gente aprendeu, trouxe algumas ferramentas, mas não teve uma disrupção tão grande. Agora eu acho que isso acontece com a capacidade que a gente começou aqui no começo falando de atendimento, mas com a capacidade de você ter um tutor individualizado, acho que muda tudo. E uma das coisas que eu estava lendo sobre educação esses dias era o efeito dessas ferramentas sobre a criatividade. E tem uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos há pouco tempo que mostra que a gente, com as ferramentas que a gente vive uma revolução agora da capacidade de produção, né? De produzir coisas, línguas através desse ferramental de forma muito mais fácil. Que o impacto individual é nos tornar mais criativos. Coletivamente é menos, mas individualmente é de nos tornar mais criativos. Eu acho isso fantástico. Eu tenho uma filha também de 11 anos, e assim, deixa eu só falar, porque o conceito de educação que a gente tem, né, é de que você, a escola sentada, aprendendo um conteúdo de alguém que está te dizendo, mas aprender é um processo muito mais sistêmico, né? Exatamente. E eu tenho uma filha que também de 11 anos, esse dia ela tinha um trabalho para fazer, eu contei isso até num outro podcast, isso. Era um trabalho de inglês, ela não tem muita familiaridade com inglês, ela falou, mãe, eu tenho que colocar uma imagem de alguma coisa do mar, e eu tinha umas regrinhas lá, a professora deu um exemplo e escreveu um texto sobre isso aqui. Eu falei, o que você quer? Que imagem você quer colocar? Ela falou, eu quero um cavalo marinho. Como é que fala isso em inglês? Não sei. Então, vamos começar por aí. Daí a gente usou uma ferramenta, óbvio, para traduzir o que era cavalo marinho em inglês, descobriu como era o nome, pediu, aí usou uma ferramenta para criar uma imagem e pediu lá, eu gostaria de criar um cavalo marinho assim, assim. Na hora que a gente fez, ela nunca tinha usado, e isso apareceu para ela, ela ficou... Faz assim, né? Não, uma criança vai fazer uns anos, ela tem 10, né? Ela falou, mãe... E aí, você gostou? Não, eu queria um todo colorido, então pede. E ela pediu, apareceu um todo colorido. Ela foi até o jeito que ela ficou, do jeito que ela queria. E depois a gente foi, legal. E agora aí a gente pegou uma outra ferramenta e foi conversando como é que... o que eram as características daquele cavalo marinho, o que ele comia e tal. E ela foi perguntando, ele foi dizendo, ele deu um texto enorme. Eu falei, e agora você quer falar o que disso aqui? Não, eu quero falar essa informação. Legal, então vamos tirar essa informação, vamos perguntar como é que ele falaria isso como uma criança de 10 anos em inglês. E aí a ferramenta trouxe para ela como é que ela falaria isso. E aí ela falou, nossa, é isso. Então a gente leu junto e ela levou para o trabalho. Isso é sensacional. O que ela aprendeu nesse processo... É assim, um professor dizer que essa criança não aprendeu, que quem fez foi a inteligência artificial... Então,
né, é uma miopia sobre o processo do que é aprender. Né? O que ela aprendeu nesse processo, além dela aprender a usar a tecnologia, ela aprendeu esse conjunto de informações enorme. Não, primeiro que ela ficou um tempo de mega qualidade com a mãe dela. Já começa daí. Eu acho que o grande aprendizado dessa história é isso aí. Eu estava conversando outro dia lá em casa, inclusive, sobre isso. Eu aprendi a dirigir no carro manual e hoje eu tenho um carro automático. E eu tenho a impressão que esse processo do manual para o automático faz com que eu dirija melhor. Porque eu presto atenção no barulho do carro, porque com o carro automático você tem que fazer. Aliás, com o carro manual você tem que ouvir quando que você tem que mudar a marcha, não sei o que e tal. E eu acho que isso me faz um motorista diferente. Só que agora a gente anda de Uber. O que me adiantou aprender a dirigir, inclusive, se a gente está andando de Uber? Ou qualquer outra coisa. Tudo bem que não é assim simples, né? Lógico, a gente está falando de coisas diferentes e tudo mais, mas pensa uma coisa. Para me locomover, eu aprendi a andar de carro e eu aprendi a dirigir, depois veio o carro automático, facilitou a minha vida, a direçãozinha mais leve, não sei o que e tal, ar-condicionado, mas agora eu ando de Uber. Então, essa parte do conhecimento inicial eu não preciso. Para o Uber, eu preciso ter o aplicativo, eu preciso aprender a ganhar dinheiro para pagar o Uber depois, não sei o quê. Então, são outros conceitos. É uma coisa completamente diferente do que uma escola que está, nossa senhora, está trocentos anos atrás. A gente, sim, encontra boas escolas que formam o indivíduo e que estão preocupados com essa educação. Mas a gente ainda está muito, muito longe. E talvez esse seja um grande problema. Será que as escolas... Gente, eu lembro... Ai, coisa feia, né? Agora, lembra a idade. Eu lembro que muitas escolas queriam proibir o Orkut. E muitas escolas proibiram o Orkut, proibiram o Facebook. Não podia acessar, o link era bloqueado. A primeira coisa que a molecada aprendeu a fazer no laboratório era usar a VPN. Hoje a gente que trabalha é super comum, né? VPN. Imagina, nossa... 20 anos atrás, hein? Que horror. Mas há 20 anos atrás, eles aprenderam a usar isso. Por quê? Para bloquear. Então, isso é que vai criando e incentivando essa miopia, sabe? Isso que vai afunilando essa história. Eu acho que é o contrário, né? O papel da escola, e eu acho que das empresas, não é limitar, eu acho que é governar o uso. Sim. Né? Tanto na educação quanto nas empresas. Porque quando você tem uma boa governança, você tem liberdade, em vez de você ter proibição, na verdade, né? Então, uma boa governança leva com que você consiga usar todo o ferramental que você tem disponível de uma forma poderosa, né? E de uma forma que gere bons benefícios e não gere prejuízos. Em todos os sentidos. Então, acho que na educação é a mesma coisa. Tem uma mudança importante no papel do professor, né? Sim, sim. Que é uma importância que se reflete, que é também uma mudança que vai acontecer no papel da liderança, né? Liderança... Não tem como a gente ser mais inteligente do que a inteligência artificial. Não vai ter como, porque a gente não consegue processar a quantidade de informação que ela processa. Verdade. A gente não vai ter todas as respostas que uma inteligência vai ter. Então, qualquer resposta analítica, ela vai ser muito melhor do que nós. Né? E a gente tem que aceitar isso. O que é o nosso papel enquanto curadores, enquanto gestores e conectores de pessoas, né? Enquanto um papel aqui justamente de ética, porque não dá para a gente achar que a inteligência artificial vai conseguir, né, evoluir eticamente como um ser humano. Ética é um conceito que ele evolui e ele é um conceito, né, que a gente, quando a gente evolui como ser humano, a ética evolui. Então, esse papel de entender o que é ético, o que não é, e de dar os limites, as definições, é do ser humano, então vai ser da liderança também, vai ser do professor. Né? Então, são esses papéis que estão mudando junto com a tecnologia. É o famoso senso crítico, né? Se você não tem um cidadão, uma pessoinha que desde pequenininha já está desenvolvendo senso crítico, isso não vai brotar. Né? O senso crítico é uma construção. E também faz parte desse nosso mecanismo biológico o aprendizado em vários outros lugares. É igual isso que você fez. É isso que você falou, né? Você teve um tempo com a sua filha, você mostrou ferramentas, ela teve o tempo de se maravilhar com aquilo, ela digitou, então tem a ação dela com alguma coisa que a máquina devolveu 100% em cima do que ela... Sabe, tipo, a sensação de controle que ela teve ali. E o poder de criar... Ela não pegou uma imagem pronta, ela falou, a imagem que está na minha cabeça, que está na minha cabeça, poder. Exatamente. Então, é maravilhoso. Né? E outro dia, a minha mais velha veio assim, mãe, mostrou um trabalho que eu estava vendo. Eu aprendi descobri uma ferramenta nova, então agora eu consigo fazer minhas apresentações muito mais rápido. Eu trouxe a apresentação, mostrou a ferramenta. Eu falei, onde você aprendeu isso? No TikTok. 14 anos, eu não conhecia a ferramenta. Aí outro dia eu estava numa reunião incrível, passei a usar, uso nas minhas palestras. Eu acho que
a IA generativa tem essa coisa da revolução da produção, tem uma coisa muito interessante agora, né? Porque a gente está na fase de criar os enablements, né? As soluções que são enablements em cima de coisas que já existiam. E ela nos dá a possibilidade de não sair da página em branco. Para nada, você não precisa sair da página em branco, porque se existe, você está criando um modelo de apresentação, existem milhares de modelos de apresentação no mundo, ela já consumiu isso e ela vai te dar alguma coisa sobre um assunto que, né, você quer falar, ela vai te dar alguma coisa, você não precisa partir do zero. E muitas vezes o bloqueio criativo está no zero. Então, como é que eu saio da página em branco? Então, você levanta a régua, né? A régua está mais para cima. Como é que eu saio da página em branco? Né? Então, assim, vocês que tem muito a ver também, né, Adobe com criatividade, na verdade, eu já te dou você não precisa partir do zero, torna o processo muito mais produtivo. Aí, outro dia, eu estava numa reunião com diretores lá na empresa e falei, olha, tem a gente falando de desenvolvendo, que aceleradores a gente desenvolver para ajudar o nosso trabalho também comercial, algumas coisas. E eu falei desse aplicativo. E tinha gente que não tinha usado e falou, cara, usou na hora. Eu falei, isso é incrível. Eu falei, é incrível. Minha filha aprendeu no TikTok, eu estou usando há alguns meses. Gente, e é um absurdo. Assim, olha que maravilhoso. O TikTok é uma ferramenta também de educação. Sim. Né? Aliás, o YouTube, para mim, é a maior ferramenta de educação que a gente tem no mundo, que 2,7 bilhões de pessoas usam. A gente está aqui gravando um podcast falando sobre isso, aprendendo, educacional. É a maior ferramenta de educação que a gente tem hoje. A educação é isso, a educação é sistêmico, né? Tudo que você está consumindo informação de qualidade e aprendendo, né? O Express, por exemplo, você chega no Express e fala assim, eu quero construir um convite de festa de criança, para uma criança de 7 anos, com, sei lá, com o tema de espacial ou de alienígena. E ela constrói os templatinhos para você. Assim, tipo, sabe, te dá tudo arrumadinho, sim, exatamente como você falou agora, sabe? Te dá tudo direitinho. Quer dizer, que ela não constrói só a imagem, ela constrói o template. Então, já vem o convitinho, já vem... você diz qual o formato, né? Você não precisa sair da página em branco. Nada. Antes de entrar na página em branco, ele já te pergunta. Então, eu acho que isso é genial. E coisas que são... que são super sacais de fazer. Sabe, aquela coisa do fazer repetitivo, que eu acho que isso também é importante a gente lembrar, né? Tudo que é repetitivo, põe uma ferramenta para fazer para você, sabe? A gente já aprendeu isso lá atrás, né? Máquina foi feita para fazer coisa repetitiva. Só que a gente está fazendo coisa repetitiva, assim, aos trilhões, né? Imagina a quantidade de anúncios. Eu tenho que anunciar no TikTok, eu tenho que anunciar no Insta, no Facebook, depois cada revista tem... Cada página de internet tem um conjunto de tamanhos diferentes e tudo mais. Então, você gera uma quantidade de anúncios gigantesca. Minha empresa faz perfume, eu tenho 8 perfumes. São 8 cores diferentes, com 8 embalagens diferentes, com 8 tamanhos diferentes. Não, se eu tiver com 3 tamanhos, então é 8 vezes 3. E você vai multiplicando, cara, aquilo não tem fim. Aí você pega uma IA, Firefly de preferência, aí você pega lá o Firefly, treina ele com o teu modelo de produto, coloca mais ou menos as cores que você quer para cada uma das campanhas, para cada um dos produtos, embute isso dentro das ferramentas de digital marketing, que isso já já cai lá dentro, e ele cria. Aí a hora que o profissional chega, ele fala assim, olha, eu quero essa marca com esse modelo, faz um aí para mim, coloca mais ou menos o Dia das Mães, Dia dos Pais, alguma palavra-chave, e ele já coloca o look and feel que foi desenvolvido para aquela marca, ou para cada uma daquelas 8 marcas, e aperta o play, vai tomar um café, volta e está pronto. Então, eu acho que essa agilidade de coisa repetitiva. Então, de novo, né? A gente tem que educar a molecada. Eu acho que é importante eles terem, justamente para ter esse modelo mental. Eu acho que o Express faz isso lindamente, porque a criança pode aprender e pode se maravilhar, que eu acho que isso também faz muita diferença. Você aprender com amor, você aprender com uma coisa feliz, alegre, livre. A gente sabe que tem muita criança que não tem essa possibilidade. E, às vezes, aquilo também é o momento criativo, sabe? Um momento de alegria num mundo que não está tão feliz assim. E a gente treina também o profissional quando ele chega no mercado para começar a produzir coisas melhores de forma mais rápida e aí sim focar na criatividade. Qual é o modelo? Se eu não estou ocupado escovando beat, eu posso me ocupar com outra coisa. Vocês tocaram num ponto muito importante, porque o estudante de hoje é o profissional de amanhã, é claro, a criança de hoje é o adulto de amanhã. Só que recentemente eu estive com o Instituto Escola Conectada, que é um projeto muito bacana, por sinal. E ele levantou para mim diversas questões com relação à falta de conectividade em todas as escolas públicas do Brasil. Mas não a gente
muito pensa, talvez, uma região remota. Não, a gente está falando de grandes centros, tá? Sim. A gente está falando de cidades como São Paulo, Total. que não tem essa conectividade nas escolas públicas. Aí eu queria saber de vocês, para a gente encerrar nosso bate-papo, como que a gente pode democratizar esse tipo de tecnologia? Porque esse tipo de aprendizado é fundamental para todas as crianças, né? Não para um grupo seleto. Como que a gente pode democratizar para todas as crianças terem um acesso a essa tecnologia e já se prepararem para o mundo corporativo, profissional, para lá na frente elas já estarem educadas, né? Como que vocês veem essa situação? Essa é uma das grandes barreiras que a gente tem, acho que eu olho e falo assim, olha, se a gente conseguir que isso chegue em todo mundo, né, de uma forma democratizada, né, a gente tem uma possibilidade de realmente acelerar economicamente o desenvolvimento das pessoas, enfim, muito maior. Acho que isso é um grande desafio. Eu venho da Amazônia, eu sou de Belém do Pará. Eu conheço o Brasil Profundo. O Brasil Profundo não é São Paulo. Não, por exemplo, a Amazônia é um desafio enorme a conectividade, né? Chegar através para as pessoas, né? Então, a liberdade, a inclusão econômica através do uso, por exemplo, o uso do Pix. Se você não tem conectividade, você não consegue fazer, né? Então, isso é um grande desafio para o Brasil. Acho que a gente está num momento em que, inclusive, tem um grande plano Brasil Digital sendo desenvolvido, onde esse ponto da conectividade é um ponto que está sendo mapeado, né? Então, o governo, várias instituições envolvidas nisso, que tem a ver com esse olhar de sustentabilidade da gente enquanto país, nação, desenvolvimento econômico, porque a gente está discutindo inteligência artificial, mas isso é a ponta do iceberg, né? Para quando a gente olha para um Brasil cheio de tanta desigualdade, né? A gente precisa resolver isso. E precisa ter esse olhar intencional. Eu acho que a gente só resolve isso com esse olhar intencional, um olhar de que se a gente não fizer uma inclusão do ponto de vista de conectividade digital de forma homogênea, né, que isso gera uma desigualdade, isso gera desigualdade econômica, isso gera falta de acesso para as pessoas, para solução para as pessoas, a gente vai ser uma noção, é um problema social. As pessoas não terem conectividade é um problema social hoje, como você não ter saneamento básico, como você não ter saúde, você está muito mais abaixo na escala da possibilidade de você ter um emprego, né, de você conseguir se desenvolver, né, de conseguir estudar. A gente está falando disso, você vai ter uma revolução da educação e vai ser através da tecnologia. Se você não tem conectividade, você não consegue. Então, eu acho que isso na pandemia, né? Eu acho que é um trabalho, tem que ser um trabalho de conscientização e intencional, óbvio, de governo e de instituições privadas, de grandes empresas. Cada vez mais eu acho, né? E isso é uma grande empresa que entrega serviços ou produtos, se ela tem um modelo de ecossistema, se ela tem uma escalabilidade, ela precisa ter consciência de que ela tem um papel também no fomento econômico, na transformação e na educação das pessoas, para fazer a roda girar, né? Senão a sociedade não anda, né? E eu acho que a gente está muito atrás. Eu tive a chance de ir à China um pouco antes da pandemia, em 2019, e eu fiquei muito impressionada com aquele país de bilhões de pessoas, né? O esforço que eles têm feito na educação e o quanto que as famílias investem em educação e têm essa consciência de que é a educação que tira aqueles bilhões de pessoas, né, que pode tirar o seu filho da miséria, porque boa parte da China vem se desenvolvendo muito, mas ainda está numa situação de miséria. E não sei se você sabe, mas hoje o chinês médio gasta 7 vezes mais em educação para o filho do que o americano. E lá, eu vi uma das coisas que eu vi, até comprei para as minhas filhas quando eu fui, é que a partir dos 5 anos as crianças nas escolas públicas vão começar a aprender robótica. Porque é o jeito mais concreto, óbvio, de você aprender tecnologia, né? Você está dando as regras ali para o robô e vendo ele. Eu até comprei um robô educacional, que você monta o robô, trouxe para as minhas filhas, achei até que elas não iam conseguir fazer, que a mais velha tinha 10 anos na época, a outra menor 6 para 7. Eu entreguei a caixa, elas montaram sozinhas e começaram a programar o robô. E é isso, então, assim, quando você vê um país fazendo isso em massa, né, e a gente não se mexendo, sendo capaz de levar conectividade para as nossas crianças, não tem como a gente vencer essa batalha, né? Esse é um trabalho que o NIC está fazendo junto com os governos. O NIC BR aqui no Brasil é nosso sensacional. O Temi Guetchenko trabalha também lá e é professor na faculdade e fez uma apresentação super linda para a gente. Então, existe esse esforço, eu acho que já está acontecendo. É que a gente precisa saber votar direito, né? Acho que é a primeira coisa. A gente, cidadão, a gente precisa ficar de olho. E independente de quem ganhou ou quem ganhar, agora a gente está começando com eleição de novo, né? Eu acho que se o teu partido ganhou ou não, se o seu candidato ganhou ou não, não importa. Qualquer que seja ele, né? Você tem que ir lá vigiar. Não tem jeito.
Mesmo que você, mas eu votei em tal pessoa, ganhou e não olho nunca mais para a política. Não, você tem que ir lá vigiar para ver se aquilo que ele prometeu para você, ele está fazendo de fato. Eu acho que isso é a primeira coisa, que é a famosa educação, não tem jeito. Do nosso lado corporativo, a Adobe entende isso, porque a gente, principalmente aqui no Brasil, né, eu e a Vanessa, a gente cuida de América Latina, né, dos clientes, dos maiores clientes. E, os maiores clientes são educacionais. E a gente tem cliente educacional que está lá nos barcos flutuantes, andando lá no Amazonas, para educar a molecada. Como é que a gente trabalha se não tem conectividade? Então, sim, tem, mas ela é precária. Então, o Express vem para ajudar nessa hora, porque o Express você funciona no navegador. E aí vem o segundo ponto. Se a internet é o primeiro ponto, o computador é o segundo. Como é que ele vai ter máquina suficiente para rodar um Photoshop, para rodar um Illustrator? Não é qualquer máquina que liga. Se a gente pensar que durante a pandemia, né, a grande maioria das crianças, numa casa, às vezes, de 3, 4 crianças, que precisavam assistir a aula online, Sim, não tinha nem um computador, era um celular para era 2, 3 crianças. Então, assim, é realmente uma grande barreira que a gente precisa vencer, sem dúvida. Então, quando a gente cria esse tipo de programa e faz esse tipo de coisa, o Express resolve a parada, porque ele consegue contar a história, ele consegue usar a inteligência artificial, ele consegue usar tudo no telefone celular. Então, precisa ainda de conexão, não vai ter jeito, essa a gente depende super. A gente tem até algumas ferramentas que são offline, mas assim, a inteligência artificial não vai rodar offline, a menos que a gente tenha uma computação de borda, né, que eles falam, que as coisas começam a gerar no dispositivo, mas mesmo assim é muito dado. Não tem memória, o dispositivo também não vai dar conta de processar. É. E a gente precisa votar direito e ficar de olho em quem está votando e ficar de olho lá no NIC-BR, porque ele sempre tem as CGI, esse é o nosso órgão nacional que cuida dessas coisas e que está vigiando e obrigando, pedindo pelo amor de Deus, enchendo o saco de todo mundo que tem que fazer isso. E as empresas apoiam, né, sempre. Eu acho que isso é o mais, por incrível que pareça, todo mundo fala, ninguém faz nada. Não, tá todo mundo fazendo um monte de coisa mesmo. Tem muita coisa, gente. A gente é grande. O Brasil é imenso e é muito diferente. É só ver o que a gente conseguiu fazer com Porto Alegre, né? Tudo bem, foi horrível, né? Um monte de gente errou naquela história e tal, mas um monte de gente foi lá e ajudou e eles estão aí saindo. Hoje eu estava conversando com uma galera de lá e falou que não, as estradas, a estrada já está liberada, não sei o quê. Pô, que legal, vai para não sei onde, não, faz tal caminho. Então você vê que a gente consegue. Juntos a gente consegue. Eu acho que isso que é um importante. Perfeito. Queria agradecer demais vocês duas por participarem aqui comigo hoje e espero revê-las em novas entrevistas, podcasts e eventos da TE Inside. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.